Tema de hoje, ganho 101 mil e deixo 17 negativo. Vocês já pararam para pensar neste número? Pois é, né? Um case bem interessante que a gente, inclusive, deu alta para o nosso paciente financeiro, que era um casal. E eles chegaram pra gente, quando a gente puxou a receber deles em família, era literalmente 101 mil reais. Quando a gente Juntando, pensou, no caso, o homem com a mulher, né? De uma forma geral. Os parceiros. E aí, a gente pensou, né? Não, deve ser pra gente fazer investimentos, deve ser pra gente, enfim, aumentar o patrimônio. Mas aí, quando puxou o apagar, minha gente... Para nossa surpresa... 118 mil reais, ou seja, ficou um déficit aí de 17 mil e isso era recorrente. Só de cartão de crédito, para vocês terem uma ideia, girava em torno de uns 48 a 50 mil reais de gastos do que você imaginar. Viagens, restaurantes, roupas, estética, ou seja, basicamente metade do dinheiro já estava comprometido com parcelas aí de 24, 36 vezes ao longo do tempo. Não tinha como a conta fechar literalmente. Esse bate-papo vai abrir a sua cabeça, porque dinheiro, como a gente fala, é mais sobre comportamento do que sobre o cifrão, especificamente falando. Então, roda a vinheta. Eu ia falar, roda a vinheta. Ah, desculpa, mas eu falei primeiro. Então, gente, um belo dia, a gente foi chamado para fazer organização financeira, o que a gente gosta de fazer, né? E aí, no bate-papo da gente, como a gente já conversou, o casal chegou, abriu as planilhas aqui pra gente, a gente foi logo lá receber, então, em termos de salário, em termos de retorno de aluguel, enfim, de muita coisa, o cálculo dava exatamente 101 mil reais. E a gente já começou a conversar, bacana, vocês querem o quê? Pensar na aposentadoria, vocês querem diversificar o portfólio de investimentos, a gente pode ajudar nisso também. E aí a surpresa foi o seguinte, calma, que tem a parte ruim. E aí quando a gente foi puxar os extratos, viu os aplicativos... Coisa que a gente adora fazer minuciosamente. Exato, não, Duda é mais paciente que eu. Quando a gente viu isso acontecendo, resultado, mais um, mais outro. Para nossa surpresa, especial de 17 mil reais. Ou seja, capacidade de fazer dinheiro abissal de 0,1% da população brasileira e uma capacidade de gastos exacerbada. Ou seja, a conta não fecha. E a porrada que a gente deu logo de cara nele foi o seguinte: você sabia que 10% do seu cartão de crédito, ou seja, 5 mil reais, é o dobro do salário que você paga para um funcionário seu por mês? E este seu funcionário já conversou com a gente para fazer investimentos, ou seja, esse cara consegue pagar as contas, consegue sobreviver, consegue fazer um monte de coisa e ainda investir. E você não tem sequer uma reserva de emergência para cobrir um cheque especial. E quando a gente vai falar de investimentos, investe o quê? Zero. Uma grande surpresa pra gente que trabalha com a educação financeira diretamente é quando a gente percebe que não é número. Você pode estar ganhando aí muito bem, obrigado, e mesmo assim não ter sua consciência financeira em dia. Então, quando a gente abre essa conversa, abre também uma aresta muito grande no sentido de visualizar que dinheiro é muito mais sobre mentalidade do que sobre números diretamente falando. Porque você montar uma planilha de Excel trazendo a radiografia é muito fácil, principalmente pra gente, que a gente adora esse tema. Mas quando você vai conscientizar as pessoas de que dinheiro ele precisa ser poupado, de que dinheiro ele tem uma finalidade, isso aí o bicho pega literalmente, principalmente quando é A2. Aí é que fica mais complicado, onde você precisa conscientizar que viajar é importante, viajar é bacana, que você ir para um restaurante, bom, é legal, quem é que não gosta aí de chegar, você comer bem, mas você precisa também ter prioridades. O que é que você vai querer daqui para frente? Como é que vai ser sua velhice, por exemplo? Como é que vai ser sua aposentadoria, que a gente sabe que hoje já é muito mais complicado se aposentar? Então, a consciência financeira, ela precisa existir, né? De lá pra frente não, tá? É de agora. É das suas atitudes de hoje. Então, tudo isso, assim, nos preocupa e a gente tá aqui pra externar como um tema pra vocês começarem também a colocar em prática. Já pegar aí e começar a anotar essas dicas, que pra muitos pode até ser balela. Ah, Duda, que besteira. Eu ganho muito bem, amanhã eu consigo economizar, amanhã eu começo a... Quando?
Como que é que você vai querer pra sua vida? Quem vai definir isso, literalmente, é você aí que tá assistindo. E aí, só para contextualizar, eles receberam alta. O que significa receber alta? Eles começaram a se organizar financeiramente falando e conseguem já realmente trafegar com as suas próprias pernas. Mas foram 6, 7 longos meses de renúncias. Por que renúncias? Quando você está acostumado a um certo padrão de vida que, na verdade, é altíssimo, só que você gastava muito mais do que você conseguia arrecadar, você dizer não para determinadas coisas é a parte mais difícil. É o que a gente chama de... É possível, tá? A gente vê com esse casal, que foi nosso grande desafio, nosso case, na realidade, que é possível sim, quando você tem a vontade de mudar. E a vontade de mudar vem da percepção que tem alguma coisa de errado. Todo excesso é uma... falta. Minha frase favorita. Ou seja, se eles estavam gastando exacerbadamente, significa que alguma coisa também estava faltando como casal. E aí a gente começou a conversar, começou a identificar diversas coisas, viu que existia uma concorrência, inclusive interna, do casal. Quando ele comprava alguma coisa, ela se sentia na obrigação de também comprar. Ele queria fazer uma viagem, ela também queria fazer, só que as viagens eram distintas porque os gostos eram distintos. Ele gostava mais de praia, ela gostava um pouco mais de frio. E aí começava a confusão. A treta interna. Então, no lugar de fazer 1, 2 viagens por ano, fazia 5 viagens por ano internacionais. E fora as nacionais, né, Tiago? E fora as nacionais. Então, assim, quando a gente conscientizou e demonstrou que fortes, eles eram literalmente mais fortes... Não. Juntos eles eram literalmente mais fortes, a gente começou a cavalgar em direção a objetivos em comum. Qual é o objetivo do casal? É fazer uma reserva de emergência que eles não tinham, é fazer investimento que eles não tinham, era honrar os compromissos anteriores que eles não conseguiam honrar, era ostentar para os amigos, era viajar para os amigos, que a viagem não era para eles, era para os amigos, né? Redes sociais, enfim, diversas coisas. E aí o resultado disso foi o seguinte: olha, a consciência bateu, o soco no estômago foi muito forte de ambos, e eles se viram, depois de muitos anos, né? Como um casal que precisa trabalhar junto em benefício do próprio casal e não dos outros. E aí o resultado foi bem interessante, porque quando eles começaram a dizer não, e outra coisa, eles perceberam que as pessoas cercavam eles por interesse econômico-financeiro, porque eles bancavam o restaurante, eles bancavam a jantar, quando ia viajar em família, todo mundo utilizava do bom e do melhor a partir do dinheiro deles. Então eles começaram a entender que eles estavam cercados de urubus, digamos assim, né? De sanguessugas. E eles começaram, inclusive, a qualificar o seu networking. E resultado, hoje, como a gente falou, já tem alta, eles conseguem economizar na casa de 20 a 25 mil reais por mês, que a gente divide isso para investimentos e divide isso para reserva de emergência. Ou seja, é uma outra vida de benefício, e de não qualidade de ostentação, de vida também, que não altíssima. Caiu, tá? Só para vocês terem ideia, a gente não cortou absolutamente nada do que eles gostavam. Foi só uma reeducação literalmente, para que eles tivessem mais benefícios, inclusive futuro. Então, minha gente, é possível, sim. E é uma grande diferença que a gente gosta de abordar. Eu não consigo, eu não quero. Eu não consigo, não quero. Se você quiser, você consegue fazer exatamente tudo que você está disposto a fazer. Se não for sua prioridade, é óbvio que você vai se afundar cada vez mais, você não vai conseguir sair, você vai começar a ceder às tentações. Toda vez que você diz um sim, 2 nãos ficam para trás, ou seja, um sim para uma viagem, são 2 nãos que ficam para trás em termos de reserva de emergência, por exemplo, em investimentos. Ou seja, a conta são 2 pilares não fecha. Que a gente adora: reserva de emergência e investimentos. Se você aí não está investindo, se você não tem uma reserva de emergência, já liga seu alerta e a gente pode te ajudar. E se vocês têm aí uma conta que não fecha, conta aqui pra gente. Manda mensagem se você não quiser se expor, sem problema nenhum. Mas não deixa de seguir a gente no canal. Não deixa de curtir esse vídeo, que eu tenho certeza que pode te ajudar muito. Se inscrever também, que isso nos ajuda bastante. E mandar também pro pessoal que você sabe que não consegue honrar os seus compromissos. Tenho certeza que Tiago e Duda conseguem ajudar. Segue a gente aí que vale muito a pena. E vem com a gente.